Olá, as estatísticas apontam a região do entorno do Distrito Federal como uma das regiões mais violentas do país, que também estatisticamente é considerado um dos países mais violentos do mundo. Quem conversa conosco sobre esse problema de segurança pública aqui no Distrito Federal, que vive uma verdadeira crise em relação a esse tema, é o senador Rodrigo Hollenberg. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A discussão da segurança no entorno aqui no Senado Federal é um momento propício para essa discussão, porque a gente tem a casa mobilizada, bem mobilizada em torno da questão da segurança pública. Temos uma subcomissão na Comissão de Constituição e Justiça, temos uma comissão temporária que estuda uma política de segurança pública para o país, temos a revisão de códigos como do Código Penal. Então, assim, tem uma energia aqui mobilizada para tratar do assunto. Isso favorece tratar da crise de segurança do Distrito Federal? Olha, em primeiro é importante registrar que a questão da segurança pública, ela é importante sempre, né? E ela tem tomado contornos de muita gravidade no Brasil nos últimos anos e há uma preocupação permanente da população com a sua segurança, com a segurança das cidades. Você se referiu na abertura à violência no entorno, né? Acontece que essa violência hoje está generalizada. No próprio Distrito Federal, dentro do quadrilátero, a violência atingiu níveis insuportáveis. Eu moro em Brasília há 54 anos, né, sou um brasiliense, e nunca na minha vida vi um estado de insegurança, de medo, como nós estamos vivendo hoje no Distrito Federal. Apenas no mês de janeiro foram 75 homicídios. O DF hoje tem 25 homicídios por 100 mil habitantes, que é uma média mais elevada do que a do Brasil. É média de uma cidade que estivesse num contexto de guerra, né? É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra permanente e o que a gente percebe no caso do Distrito Federal, e depois vou falar a questão da União, no caso do Distrito Federal, é uma completa omissão do governo do Distrito Federal. Há uma desmotivação das polícias, tanto da Polícia Militar, como do Corpo de Bombeiros, como da Polícia Civil. O governador Agnello e o vice-governador Filipelli, ao longo da campanha eleitoral, assumiram compromissos assinados com as corporações e não cumpriram, e eu sou testemunha disso, porque eu presenciei o momento em que eles assumiram esses compromissos. O que não foi cumprido? A revisão do plano de cargos e salários da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o aumento do efetivo, a melhoria do Vale Alimentação, enfim, diversos pontos. E o governo sequer abriu diálogo com essas corporações. Esse clima foi se acirrando. Eu me lembro que em 2011 ou 2012 houve uma insatisfação muito grande da categoria. Naquele momento nós intermediamos junto ao secretário Vilmar Lacerda, do governo do Distrito Federal, para que o Distrito Federal abrisse o diálogo com essas categorias e criasse um ambiente de motivação. Mas isso não foi feito. O governo prometeu, não cumpriu, e nós tivemos um acirramento no final do ano, porque algumas categorias, como servidores do Detran, como agentes penitenciários, tiveram aumento de salário e o governo continuou sem conversar, sem abrir diálogo com os policiais militares e com os bombeiros. E isso levou a uma crise que está sem solução até esse momento, porque a iniciativa da solução cabe ao governador do Distrito Federal, que tem que apresentar à União as suas propostas de revisão de plano de cargos e salários, já que a segurança pública do Distrito Federal, na sua totalidade, é custeada com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Portanto, qualquer modificação em lei tem que ser encaminhada ao governo federal, que tem que encaminhar ao Congresso Nacional. A nossa bancada, a bancada federal do Distrito Federal, e nós nos reunimos há algumas semanas, estamos unidos, o projeto chegando aqui, nós vamos todos, independente de partido, apoiar. Agora, a iniciativa cabe ao governo do Distrito Federal, que está omisso e não apresenta uma solução, e a maior prejudicada é a população de Brasília. Senador, a Polícia de Brasília é uma das melhores, das mais bem remuneradas, não é isso? Olha, já foi a mais bem remunerada do Brasil. Hoje, segundo dados de pesquisadores da Universidade de Brasília, que não foram desmentidos pelo governo do Distrito Federal, através do secretário de Segurança Pública, que participou de audiência pública com a bancada, hoje a Polícia Militar do Distrito Federal é o 8º salário
do Brasil. Se ponderar com o custo de vida da capital, está em 13º lugar. Além disso, você tem no plano de cargo e salário uma injustiça que precisa efetivamente ser corrigida. Hoje, um soldado, ele leva praticamente 11 anos para receber uma promoção, para ser promovido a cabo. E isso significa um aumento de R$150 no salário. Em nenhuma carreira isso acontece. Efetivamente, há uma injustiça muito grande que precisa ser corrigida. O Distrito Federal hoje tem um efetivo menor do que tinha alguns anos atrás, sendo que nesse período foram criadas 8 novas cidades no Distrito Federal, 8 novas regiões administrativas. Não há investimentos em informação, em tecnologia, em inteligência. Não há política de segurança pública no Distrito Federal. A gente tem um exemplo de Pernambuco, por exemplo, que implementou o Pacto pela Vida e vem conseguindo reduzir sistematicamente, ano a ano, a violência no Estado. O governador Eduardo Campos acabou de receber um prêmio da Organização das Nações Unidas em função disso. No Distrito Federal, nós estamos vendo o inverso, a violência aumentando a cada ano por falta de política. E aqui do Senado Federal, seria possível criar algum instrumento que possibilitasse a multiplicação, replicação de uma política bem-sucedida como essa que o senhor citou? Eu diria que o grande desafio do Senado hoje, quer dizer, a questão da segurança pública é extremamente complexa. Nós temos que agir em diversas frentes. Tem uma proposta de emenda à Constituição, PEC 24, do senador Capiberibe, que cria um Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um embrião para um Sistema Nacional de Segurança Pública, exemplo do que existe no SUS, que é muito importante no sentido de dividir as responsabilidades entre a União, estados e municípios, que todos devem ter uma parcela de responsabilidade em relação à segurança pública. Tem a revisão do Código Penal, isso é muito importante porque há uma sensação também de impunidade que precisa ser corrigida. É preciso que o governo cumpra o orçamento, execute o orçamento na construção de penitenciárias. Nós assistimos aí a tragédia de Pedrinhas, no Maranhão, recentemente, mas o que acontece ali... Isso é uma situação comum no país inteiro. É uma situação comum no país, no próprio Distrito Federal, na própria Papuda. Hoje você tem quase o dobro de detentos em relação ao número de vagas. E o governo não vem utilizando os recursos do fundo penitenciário. Tem recursos para isso. O site Contas Abertas outro dia mostrou isso. E o governo utilizou uma parcela inexpressiva desses recursos. Então, são vários pontos para atuar no sentido de garantir. E uma boa gestão, com comando, com autoridade, com monitoramento, é fundamental para garantir uma boa política de segurança pública. Direto ou indiretamente, a discussão que se trava aqui já há algum tempo sobre pacto federativo e a distribuição dos recursos entre os entes federativos está embutida nessa questão da segurança pública, não está? É claro que está, porque a situação dos estados hoje e dos municípios é muito grave. Todo o processo de desoneração para beneficiar determinado grupo de empresas diminuiu o bolo de arrecadação, mas não diminuiu as responsabilidades de estados e municípios. O que a gente percebe hoje são os estados e os municípios extremamente dependentes da União. Isso é ruim até do ponto de vista político, porque o governo joga com isso, beneficiando os estados governados por partidos, por governadores aliados e prejudicando ou dificultando o repasse de recursos para estados governados por governadores de oposição. E isso é muito ruim para a democracia, é muito ruim para o Pacto Federativo. Daí esse empenho em se criar fundos, porque a gente vê um trabalho no Senado, tanto com relação à saúde quanto à educação e agora com a segurança pública, de tentar criar um fundo que venha da União, uma maneira de envolver ou com uma porcentagem de participação de recursos, uma maneira de corrigir essa distorção. É por aí também que vai? É por aí, porque nessa situação em que estão estados e municípios é absolutamente impossível para eles arcarem com novos investimentos, ou tem uma dificuldade muito grande. É importante haver uma divisão de responsabilidades, um volume maior de recursos por ente federado e um controle da utilização desses recursos para que eles sejam bem utilizados. Não tem sentido, numa crise como essa que nós estamos vivendo no sistema penitenciário do governo, visitar as contas do governo e ver que o governo não vem executando os recursos destinados à construção de penitenciárias no Brasil. Se discute na Comissão Temporária de Política de Segurança Pública a unificação das polícias. Isso é uma medida que para o DF seria positiva?
Essa é uma reivindicação antiga, acho que ela é positiva e ela deve ser feita dentro de um processo de transição. Mas eu entendo que tanto a discussão da unificação das polícias como da desmilitarização são debates importantes que precisam ser enfrentados pelo Congresso Nacional. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.